É isso aí, doutor Gustavo. Sem mais enrolações, né? O dano moral ele surge no momento que a Constituição protege a nossa imagem, a nossa honra, a nossa vida privada. E quando essa proteção é atingida de alguma forma, através de algum abuso, alguma irresponsabilidade, algum ato ilícito cometido por alguém, gera-se uma possibilidade de que esse ato ilícito gere uma ofensa, gere um problema psicológico que traga um dano moral e enseje uma ação de indenização por danos morais, que é a forma jurídica que tem para se ressarcir, para se reaver esse dano que foi praticado. Né? Quando você sofre um dano psicológico, não tem como você desfazê-lo, né? Não tem como você voltar no tempo e simplesmente apagar aquilo que aconteceu. Então, o que o judiciário, que a lei consegue reparar é através de indenização, né? Uma indenização que traga algum conforto, mesmo que não seja o suficiente para sanar aquele problema que teve, mas pelo menos algo de alguma forma traz um consolo, traz um conforto para a pessoa, né? E dano moral, o que gera o dano moral são vários, as possibilidades que se surgirem danos morais são várias situações. Né? A mais comum, a mais corriqueira, né, que a gente acompanha nos tribunais, né, nos processos, no cotidiano, são as relações de consumo. Né? As pessoas que quando elas vão a uma loja, quando elas compram algo pela internet, quando elas procuram um prestador de serviço, fazem uma viagem, vão a um restaurante, consomem alguma coisa, e nesse relacionamento que por vezes o fornecedor de bens ou de serviço, por negligência, por imprudência, de alguma forma lesa esse consumidor, trazendo ali um desconforto, algo que pode vir a ter repercussões jurídicas, repercussões processuais. E é o mais comum, é o que a gente tem. E a gente tem como exemplos a pessoa que compra um produto defeituoso, né, um defeito ali que não tem insanável. A pessoa compra um produto, às vezes pela internet, o produto chega, a pessoa tenta resolver, volta, liga, tem um atendimento bem precário, a pessoa depois que vende, depois que fornece o produto, ela não está muito preocupada com mais nada. E isso é um tipo de coisa que pode sim trazer dano para a pessoa, né? Às vezes não só um dano material ali, um gasto desnecessário, mas também uma questão, né, íntima da pessoa. A pessoa às vezes compra alguma coisa, um presente para dar para alguém, né, desejava ter algo de qualidade, algo ali que ela pagou, às vezes paga caro por isso. E quando ela vai usufruir do produto ou do serviço, ela sofre constrangimento, ela passa dor de cabeça, né? E isso é o tipo de coisa que a nossa legislação protege, né? Traz uma proteção jurídica para isso, dando possibilidade para que a pessoa busque o judiciário a fim de sanar isso. E a gente vê que, como o senhor disse também a respeito das crescente a mídia social, isso potencializa, né, isso, né? Porque acaba que hoje o consumidor é muito mais, ele tem muito mais facilidade para comprar, né, os produtos, mas também fica mais exposto também, né? Porque ali tem gente de má índole em todos os locais, inclusive na internet, e acaba surgindo muitos mais casos aí pra gente que podem ensejar um dano moral. Isso é muito frequente, né? Ou você já sofreu algum tipo de golpe ou algum tipo de lesão na relação de consumo, né? Nessa questão da internet. E ou você conhece alguém que passou por isso. É muito frequente. Infelizmente, alguns. Eu não sei de quem que é a frase, mas fala que as redes sociais deram voz aos idiotas, né? Infelizmente, a gente tem muita gente ali que, inclusive, agora escapando um pouco da questão da relação de consumo, mas a ofensa também, a injúria, a calúnia, a difamação, ela pode sim vir a gerar uma indenização por dano moral. Né? Não só a ofensa física, que
eu te ofendendo, eu falando algo para você, mas sim, pelas redes sociais, né? Hoje as redes sociais, elas são uma extensão da nossa vida cotidiana, da nossa sociedade. Tem processos, tem varas que hoje elas fazem a citação, a intimação das partes via WhatsApp. Não precisa mais mandar uma cartinha pelo correio, mandar o oficial de justiça levar. Pelo próprio WhatsApp é feito isso. Então, se algo tão sério como uma intimação judicial pode ser feita via rede social, que saia uma ofensa, um dano, né, à intimidade, à integridade psicológica da pessoa. Então, sim, as redes sociais, o mundo digital como um todo, ele potencializou as coisas para o bem, né? Você está bem mais próximo de pessoas que estão distantes, mas potencializou também para o mal, né? Tanto que a gente tem, hoje em dia, tudo gira em torno disso, né? Das redes sociais, das mídias sociais, da internet como um todo. Eu dei aqui exemplo já de questões de condutas ilícitas cometidas por fornecedores, né, por comerciantes, não a pessoa do comerciante, mas a empresa, que podem ensejar danos morais, né? Uma coisa que acontece muito também, negativação indevida. Esse é um dos mais corriqueiros, né, no escritório. Muito, muito. Isso aí eu não sei se por falha de comunicação das empresas, se por incompetência, se às vezes colocam um estagiário para tomar conta de algo tão importante, ou às vezes má fé mesmo, né? Às vezes de propósito. Acontece muita negativação indevida. E o judiciário já é pacífica a concepção que negativação indevida gera dano moral. Independente do motivo. Foi sem querer, foi por querer, confundimos. Se houve, se o seu nome foi negativado de forma indevida por algo que você já pagou, por algo que você não devia, ou por algo que você foi vítima de um golpe, que você não tinha de forma alguma ciência daquilo, é algo que não é necessário nem que você prove que você sofreu algo no seu interior. Só disso ter acontecido, o judiciário tutela como dano moral, né? Temos também cobrança indevida, que às vezes a pessoa não negativou seu nome, mas faz uma cobrança que você não deve, cobrança vexatória, às vezes faz de alguma forma que te envergonha na frente de outras pessoas, cobranças muito insistentes, ligações insistentes que não param, dia após dia, fora de horário, à noite, final de semana, feriado, tudo isso pode sim trazer, se enquadrar no arcabouço do dano moral no meio do judiciário. Isso é bom, né, que então os nossos comerciantes também fiquem atentos, né, que temos que respeitar certas regras, certos limites para fazer cobrança. Realmente, se a pessoa deve, você deve cobrar, deve. Mas também tem que se atentar, né, aos limites aí. Não pode humilhar a pessoa, Sim, não sim. pode ser algo vexatório. E nem também fora do horário, como o senhor disse, né? Não pode ficar ligando 11 horas da noite, imagina? 11 horas da noite você ligando para cobrar o... O rapaz vendo o jogo dele lá em paz, tomando a cervejinha, a ligação cobrando. Fica difícil, não. Realmente, tem limite, então fique atento, comerciante. Se você é comerciante, fique atento os limites aí dessas cobranças, tá? E até, doutor Gustavo, saindo um pouco aqui do nosso assunto, já que você falou dos comerciantes em relação à cobrança, existem meios jurídicos para se cobrar uma dívida. Né? Às vezes você tentou ali na boa, conversou com a pessoa, trocou ideia, a pessoa, a gente já está te enrolando, não está pagando. Você tem meios jurídicos, legais, que não vão jamais ensejar você não vai estar agredindo a índole da pessoa. Né? Que também você pode procurar um advogado para se informar sobre isso. Alguma dívida ali que você acha que já está perdida e que talvez juridicamente, né, se você entrando ali com uma ação, você consegue recebê-la sem jamais expor ao ridículo ao devedor, né? Um exemplo também, doutor Gustavo, que poucas pessoas talvez saibam, que pode ensejar dano moral, que é ilegal. Corte de energia sem prévio aviso. Sim, não sabia. Então, se a sua energia você atrasou ali por algum motivo, né, e você não foi avisado que estava sujeito a corte e foi cortado, isso gera dano moral. Apenas o fato disso acontecer gera dano moral. Então, observe isso. Normalmente, em regra, as empresas sabem disso, né? Então elas
elas dão aquele avisinho antes ali, ó, tem uma conta atrasada, sujeito a corte. Mas, se isso não acontecer, sim, está sujeito a dano moral. Isso também se estende aí à falta de energia, sem ser pelo motivo de corte, mas a falta de energia, eles forem fazer um reparo na rede elétrica e não não ter um prévio aviso aí. Olha, doutor, Poderia se estender? nesse caso acontece muito, é o seguinte, quando tem alguma manutenção e a energia cai, de queimar produtos, queimar aparelhos, né, na casa dos consumidores, sem que a pessoa tenha qualquer culpa disso, apenas a atitude ali, a conduta da fornecedora, da concessionária, que seja, de fazer essa manutenção e gerar um prejuízo, já gera, no caso, um dano material. A empresa é, sim, obrigada a ressarcir aquele produto que foi queimado ou que ficou defeituoso por má conduta da empresa. Ela tem que agir de uma forma que proteja, né, seus consumidores, que são consumidores, estão pagando, e pagando caro, inclusive, pelo serviço, né? E a questão da relação de consumo, até o dano moral, em regra, ele tem que ser comprovado. Você não pode simplesmente falar, não, eu sofri, eu estou muito... A minha honra, a minha intimidade foi atingida. Normalmente você tem que provar que a conduta daquela pessoa que te causou o dano te causou esse problema, esse sofrimento, né? Basicamente. No caso das relações de consumo, em regra não. Em regra, apenas o ato ilícito, a conduta, entre aspas, irresponsável do fornecedor enseja dano moral. Isso aí foi uma das nossas primeiras perguntas aqui. Luiz Carlos, um abraço, né, Luiz? Um abraço, Luiz Carlos, nosso ouvinte. Foi ele que fez essa pergunta que você está acabando de responder. Acabei de responder ele aí. Antes da gente ver até a pergunta do colega, a gente comentou aqui, mas é isso. Em relações de consumo, normalmente, apenas a conduta errada do fornecedor ou do vendedor ali da empresa que presta um serviço ou vende um produto, já enseja esse dano moral, né? Já é cabível ali. Como que você recebe, você tem o ressarcimento desse dano moral? Através de uma ação de indenização por danos morais, né? Que é impetrado na justiça. Um outro modelo que a gente até já... Um outro modelo não, outra situação sujeita a dano moral também, que a gente até já deu uma pincelada por aqui, são as relações das pessoas, né? Aquele vizinho que te ofende ali, que te xinga por algum motivo, né, na porta da sua casa, aquele parente, né, aquele parente maravilhoso que gosta ali de criar um barraco. Opa, ficou alto aqui. Isso pode sim também trazer... Já que você falou de parente, todo mundo aqui tem um grupo de família, né? Todo mundo tem. E ofensas nesses grupos de WhatsApp. Pessoal, sempre tem aquela tia, né? Que Sim, é difícil. Sempre tem. Sempre tem. Aí ela vai lá e manda uma dentro do grupo de WhatsApp. Isso pode gerar um dano moral? Manda sempre aquela cutucadinha, começa ali com uma fofoquinha, com um negócio, e quando vê, já virou aquela famosa cachorrada, né? Sim, isso pode também vir a gerar um dano moral, né? É o tipo de coisa que todas as relações sociais, seja elas online ou presencialmente, qualquer esfera, elas devem ser pautadas pelo respeito. Sejam de parentesco, seja de amizade, seja profissional, né? Seja qualquer relação amorosa, ela tem que estar pautada pelo respeito. E quando você ultrapassa o limite ali do respeito, da cordialidade, sim, isso pode gerar dano moral. Aquela ofensa via Instagram, via Facebook, que às vezes a pessoa, no calor da ira, da raiva, ela profere, né, palavrões, palavras que atingem, sim, o âmago da pessoa. Sim, isso pode vir a gerar dano moral. E acontece muito, infelizmente. As pessoas são muito, né, às vezes, sanguíneas, muito emotivas, se deixam levar pelo momento e falam o que vem na cabeça e depois o bolso pode pagar por isso. E falando em pagar, doutor, tira uma dúvida nossa aqui. Existe um valor mínimo para indenização, um valor máximo? Fui negativado, vou receber
Isso, eu tô falando isso porque chega muito no nosso escritório falando, a pessoa chega e fala assim, olha, eu tive um problema com uma empresa de telefonia e aí eu fiquei sabendo que fulano de tal ganhou 50 mil reais de indenização, então eu quero também ganhar 50 mil. Existe um padrão, um valor mínimo, um valor máximo para indenização? Olha, doutor, seria bom se tivesse, né? Ficaria padronizado, todo mundo, a gente teria uma resposta pronta para dar para os clientes. É tanto, a tabela está aqui, pode ver, mas não é assim. Os juízes levam muito em conta duas coisas: a condição do ofensor, né? Se aquele valor vai trazer, porque de repente uma grande rede de imóveis do país, comparado a uma panificadora, uma indenização que uma vai ter que pagar vai ser ridícula perto do que o outro pode pagar. Uma indenização de R$ 1.000 para um pode significar um faturamento gigante. Para outra vai significar o dinheiro de troco. E da mesma forma da pessoa que sofreu a lesão. Porque existe algo que o nosso judiciário não permite, que é o enriquecimento ilícito. Então, de repente, uma pessoa que tem ali seus ganhos mensais de R$ 2, R$ 3.000, sofre um dano moral, entra com uma ação de indenização. O juiz não vai dar R$ 1 milhão para ela, porque ela vai estar enriquecendo sem causa. Vai enriquecer com uma ação judicial, né? Da mesma forma que se for, de repente, uma pessoa muito rica, um artista, um jogador de futebol, entrar com uma ação e ganhar R$ 10.000, para ele tanto faz como tanto fez. Né? Então, os juízes levam muito isso em conta, tanto a capacidade do pagador como do de quem está recebendo. Então, infelizmente, não há um padrão. Não, infelizmente ou felizmente, né? Porque as pessoas têm que tratar os desiguais, né, de forma desigual, e assim mesmo, mas não tem esse padrão. As ações judiciais aqui na região, na comarca, ações de indenização por dano moral, elas giram em torno aí de R$ 8.000, R$ 7.000. Não tem um padrão, né? Então, nós estamos falando aqui que é assim, mas a média costuma ser essa. Entendo. Continuando aqui, né? O papo tá bom, pessoal que tiver dúvida aí pode enviar suas dúvidas aqui pro nosso Facebook. O pessoal pode entrar aqui também no Instagram, né? @SiqueiraRodrigo com K. O pessoal que não nos segue ainda pode seguir. O pessoal que não segue também a Rádio Vila Hits, Rádio Vila Hits Itabirinha. Doutor Gustavo, quer passar seu Instagram também, doutor Gustavo? Sim. @Dr. Gustavo advogado. Vocês podem estar seguindo aí, a gente tem vários conteúdos, assim também como no perfil do próprio escritório, Advocacia Caetano e Silva, tá? Lá nós temos vários assuntos, previdenciário, temos aí agora indenização, tá? Nós vamos também falar sobre outros assuntos também que fogem um pouco dessa área previdenciária. Então, é muito conteúdo e espero que vocês estejam lá seguindo, que vai ser algo muito interessante para vocês, tá? E aqui já caminhando para o final, né, doutor Gustavo, eu deixei duas situações que são menos comuns na situação de dano moral, mas que tem ocorrido também. Já temos precedentes no nosso país, que são a indenização por dano moral por abandono afetivo, né, que é quando um pai simplesmente cria ali, o filho nasce, o pai às vezes registra, às vezes não registra, e simplesmente vive como se não tivesse tido um filho. E a vida segue, a vida passa, e essa criança, esse cidadão cresce e sofre ali as consequências da ausência paterna, né? Eu falo aqui da ausência paterna porque é o mais comum, né? Tem também caso com ausência materna, mas bem mais raro. A gente sabe que as mães normalmente são mais apegadas aos filhos, né? Mas aquele pai simplesmente abandona, vive como se não tivesse tido um filho, o filho cresce, passa ali, sofre situações que trazem transtornos psicológicos, trazem depressões, trazem situações que ocorreram justamente por causa dessa ausência paterna. E já temos diversos julgados que fizeram com que esses pais que abandonaram afetivamente seus filhos indenizassem esses filhos abandonados. Em uma outra situação também, que já ocorreu várias vezes, são casos de traição em relações amorosas, casos de adultério, né? O cidadão ali é casado,
bonitinho, de repente ele encontra um novo amor pela rua, ou não, e essa situação de adultério, de relação extraconjugal, traz ao ser descoberta ou ao vir à tona, traz um constrangimento à parte que foi traída. Traz ali uma situação vexatória, às vezes uma situação de humilhação que a pessoa não queria passar por aquilo, né? Não tornou aquilo, não fez com que aquilo viesse à tona, e a pessoa é exposta ao ridículo pela traição do outro. Isso nós temos diversos casos também, diversos precedentes que trazem indenização por dano moral em caso de traição. Então, são situações que... E assim, pode ser que se a gente vier aqui daqui 1 ano, 2 anos, tem outras situações que a gente não tinha hoje, que ensejaram dano moral. Porque é assim que é. A sociedade, ela vai se transformando e o direito vai acompanhando. Muitas vezes o direito não consegue acompanhar tão de perto, mas uma hora ele chega, ele encosta. E o judiciário vai tutelando essas situações, essas novas situações que vão surgindo e que não existiam antes. Acrescentar nessa situação de relacionamento, a gente vê também alguns casos de indenização por dano moral quando o noivo, já com casamento marcado, ou a noiva abandona o casamento e deixa ali uma festa, deixa a expectativa naquele noivo ou noiva que ficou, e acaba que isso gera indenização também, né? Em qualquer situação que você pensar aí na sua cabeça, se a conduta da outra pessoa te trouxe um constrangimento além do normal, e esse exemplo que o Dr. Gustavo deu é um exemplo claríssimo, né? Gera-se, a gente sabe que casamento, que a formação de uma família é algo que a nossa sociedade valoriza muito, né? Mulheres, homens, eles valorizam demais essa situação. E aí você gera toda uma expectativa, gera gastos financeiros, gera todo um preparo. Às vezes a pessoa abre mão de sonhos, de situações que ela tinha para formar aquela família, e do nada a pessoa faz o famoso dar para trás, né? E do nada isso ali, sim, com certeza, é algo que pode trazer um desconforto muito grande à pessoa, uma ofensa à sua honra, e pode sim gerar uma indenização por dano moral. E é bom também a gente destacar algo, doutor Gustavo, que existem situações do dia a dia que não são ensejadoras de dano moral. É o que a justiça chama de mero aborrecimento. Às vezes você está ali na rua, uma pessoa fecha o seu carro, né? Você fica muito nervoso. Não acontece muito aqui em Itabirima, o pessoal aqui é bastante educado no trânsito, mas às vezes você vai ali para Valadares, para Belo Horizonte, e a pessoa, ela por um despreparo no volante, ela te fecha, ela não dá uma seta, ela te provoca ali algo constrangedor, mas que não gera dano moral. É só um mero aborrecimento do dia a dia. Infelizmente acontece muito, às vezes uma situação que, até próprio nas relações de consumo que a gente falou, às vezes um produto defeituoso, que o fornecedor não tinha conhecimento daquilo ali, ou que o defeito surgiu no momento do uso, né? O fornecedor ele não tinha culpa daquilo ali, ele não tinha como ele prever aquilo ali, jamais. E gerou um mero aborrecimento. Você foi até o estabelecimento te repôs um produto com qualidade do jeito que você gostaria. Isso foi um mero aborrecimento, não foi um dano moral, né? Então tem essas situações também. A gente tem que ter cuidado para não achar que tudo é dano moral, né? Eu te empurrei aqui, dano moral. Não é assim também. Existem situações que são do cotidiano da vida. A gente queria muito que a vida fosse perfeita, mas ela não é. E então o dano moral em si é aquilo que ofende a sua honra, que ofende a sua dignidade, que ofende a sua imagem, né? Às vezes não ofendeu você não ficou chateado, mas está prejudicando a sua imagem. Uma coisa muito curiosa também, que as pessoas talvez não sabem, mas é possível que a pessoa jurídica, que a empresa, sofra dano moral, né? Como? Você ofendendo, você denegrindo, você ofendendo, manchando a imagem daquela empresa. Você falando impropérios na rede social da empresa, tentando trazer uma imagem que a empresa não tem. Isso pode sim gerar um dano moral contra a pessoa, em favor da pessoa jurídica. Então é algo também para a gente ficar atento, né? Quando você quer criticar uma empresa, criticar um fornecedor, você tem todo o direito, né? A gente vive num país livre que a gente pode se expressar, mas que também a própria expressão ela tem limites, né? E o limite é quando ela ofende a honra do outro.
tanto da pessoa física e também, em algumas situações, da pessoa jurídica. Mais alguma dúvida aí? O pessoal mandou. Não, o pessoal tá bem engajado aqui. Tá sim, eu queria só mandar um abraço aqui, ó, pra Beth Lamar, pro Dr. Júnior Caetano, que tá de férias e tá nos acompanhando. Olha, tá lá na praia. Isso aí. E mesmo assim não deixa nosso programa aqui sem assistir esse programa, tá? Um abraço para ele. Boas férias. Dona Orlinda também. O Marcos. Dona Osmira. Te agradece muito aí. Vocês tirarem o tempo precioso de vocês para nos assistirem, tá bom? É isso aí, doutor. Eu acho que a gente deu uma esmiuçada bem legal aqui, né, no assunto. Acho que sim, não, com certeza. Deu para ter uma noção de algumas coisas. Algumas coisas são bem óbvias, algumas outras coisas talvez as pessoas não soubessem, né? E agora você tem meios, você tem informações para buscar os seus direitos. Talvez você está aí sofrendo, está triste por algo que te causou, trouxe um transtorno, né? Te trouxe uma ofensa, alguma coisa na sua vida que a lei protege, que você não sabia que você tinha direito de reivindicar uma indenização por isso, e agora você está sabendo. Olha, então tá, vamos caminhando agora para o fim mesmo. Então, se você ainda tem alguma dúvida, pode estar mandando aqui nas nossas redes sociais, ou pode mandar também pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. Doutor Rodrigo, muito obrigado, tá? A gente trouxe você aqui e queremos dizer a todos vocês, nossos ouvintes, que o Dr. Rodrigo agora faz parte também do corpo do Caetano e Silva Advocacia, e ele é especialista na área civil, na área criminal, trabalhista. Então é algo que, se um dia precisar, ele está capacitado para estar respondendo qualquer dúvida de vocês, tá? E mais uma vez um abraço também aí para o nosso amigo Isaac, que nos ajudou aí nessa transmissão. E um abraço a todos vocês e fiquem com Deus, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Muito obrigado também, Isaac. Recebeu a gente muito bem aqui. Um cafezinho para a galera, nesse friozinho que está fazendo aqui em Itabirinha. Muito obrigado, doutor Gustavo, doutor Júnior Caetano, que nos recebeu com tanto calor humano aí no corpo jurídico da Caetano e Silva. E é exatamente isso aí, doutor Gustavo. Estamos aqui para somar, para ajudar, para atender esse pessoal aí de Itabirinha, quem precisar, Itabirinha e região, né? Mais uma vez passando aí nosso Instagram, @SiqueiraRodrigo, com K. E é isso aí, muito obrigado e boa noite a todos.